Boa tarde, amados. Boa tarde, estamos aqui de novo fazendo a nossa leitura de Provérbios. A gente está atrasado. Eu não estou atrasado com a minha leitura, mas eu estou atrasada com o meu compromisso de ler ele, os versículos, os capítulos com vocês. Então, nós vamos colocar em dia a nossa leitura. Hoje a gente vai ler o 13, que a gente está atrasado, 14, depois eu fecho, abro a 15, tá? Hoje é dia 15, feliz dia dos professores, então, para todos os professores, são guerreiros, né? Janice, mas por que a gente está lendo Provérbios? Vamos entender, por que a gente está lendo Provérbios? Porque Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos, né, atrás, por Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. E lendo esse livro aqui, diz assim, que se você ler Provérbios durante 2 anos, você vai ser mais inteligente do que seu meio, do que as pessoas que te rodeiam. E se você ler Provérbios por 5 anos, você vai ser milionário. Então, a gente está aqui na busca do conhecimento, né? E como assim, Janice, ler ler Provérbios por 2 anos? Provérbios tem 31 capítulos. Então, você pode pegar um capítulo por dia e ler. Terminou esse mês? Vai iniciar de novo. Por que isso? Porque são muitos versículos e são muitos os entendimentos, né? São muitos, é um convite à sabedoria constante. Então, o que você vai fazer? Vai ler esse mês e vai replicar nos próximos meses. Todos os meses, no dia 1º, tu vai ler Provérbio 1, dia 2, Provérbio 2. E assim, você vai escolher um versículo em cada leitura dessa e vai aplicar no seu dia. Fazendo isso, nós estamos num processo que se chama ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. Então, a gente vai ler provérbio todos os dias para a gente poder adquirir mais sabedoria, né? E o que é a sabedoria, então? Estou fazendo aqui uma introdução, né, para quem ainda não acompanhou nossas lives sobre os provérbios. Então, o que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado, né? Então, quando você busca mais conhecimento, Janice, eu gostaria de ser mais sábio, como eu vou fazer isso? Então, você vai ter que buscar mais conhecimento para você poder aprender coisas que você ainda não sabe. Você vai entender aquilo que você lê. Onde que eu busco mais conhecimento, né? Novas fontes novas fontes, né? Ou novos livros, novos áudios, na própria Bíblia. A gente está buscando na fonte aqui os nossos conhecimentos. Então, buscando novo conhecimento, eu vou entender aquilo que eu estou lendo ou ouvindo, entendendo, eu vou discernir aquilo que é o que eu falei. Vamos pegar um versículo e vamos dizer que esse versículo eu vou meditar e colocar em ação hoje e depois eu vou aplicar. Quando eu faço isso, eu entro no ciclo que se retroalimenta, que é o ciclo da sabedoria. Então, o conhecimento aplicado é a sabedoria. Então, a gente vai fazer isso. Em Provérbios fala de 2 tipos de pessoa, 3 tipos de pessoa: o sábio, o inexperiente e o insensato. O sábio é aquele que está nesse processo retroalimentado da sabedoria, que é buscar na fonte o conhecimento, o entendimento, vai discernir e vai aplicar. Esse aqui é o sábio que está fazendo, né, essa caminhada dia a dia. E o insensato é aquele que tem o conhecimento, mas ele não entende e não aplica, ele não transborda na vida das outras pessoas esse conhecimento, é o insensato. E o inexperiente não tem nenhum conhecimento. Então, a sabedoria fala lá no início, né? Salomão fala lá no início que precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria como se busca o ouro, como se busca a prata, porque sendo sábio, a gente vai conseguir qualquer coisa, inclusive ser uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor empresário, um melhor pai, um melhor filho. Então, se a gente precisar, Janice, eu gostaria de ser mais sábio, então a gente vai buscar na fonte. Então, quando eu leio os provérbios, eu adquiro conhecimento, né, na mente. Quando eu gero uma transformação, eu gero ali dentro do meu coração, né, que é dentro das emoções. E quando eu gero os transbordos, eu vou derramar em ações na vida de outras pessoas. Isso é o processo, com esse processo de conhecimento aplicado, né, o ATT, que é aprendizado, transformação e transbordo. Vamos então ler o 13, nós temos bastante coisas para ler, a gente vai lendo e vai comentando. Então, nós estamos lendo Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador dá ouvido
não dá ouvido à repreensão. Repreensão é quando a gente reforça a instrução. Então, o filho sábio, ele ouve a instrução. Então, todo sábio, toda pessoa sábia, quando você dá uma boa instrução, ele vai te ouvir. E o zombador, ele não vai te ouvir, porque o zombador, ele tá dentro da categoria dos tolos, daqueles que já conhecem, mas não querem aplicar a sabedoria. 13:2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Lembra, o fruto da boca, a gente fala os sentidos, né? Os nossos sentidos, que é a audição, né? Olfato, visão, tato e olfato. A gente é por esses canais que são os canais da alma. Então, quando eu falo de boca, é o que eu vou tirar da minha alma para dar para as pessoas, o que eu vou tirar do meu coração, né? O coração fala das emoções que estão guardadas todos na alma. Então, do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas dos infiéis só desejam a violência. Quer dizer, a boca, o que a minha boca está plantando? Será que é amor ou será que é violência? Então, é disso que se trata, tá? 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo. Então, boca fechada é um bom sinal para quem não sabe o que dizer, né? Porque a gente fala, vou te dar uma crítica construtiva. Em vez de criticar uma pessoa, por que não dar uma ideia? Olha só, quem sabe você faz dessa forma? Porque quando você dá uma ideia para a pessoa, isso não vem ferindo quem ela é. O sábio vai escutar e vai avaliar, e se tiver, vai discernir, e se tiver realmente sentido, ele vai aplicar. Mas o tolo, o zombador, ele não vai aceitar. Então, pra gente ser mais sábio numa situação dessa, que em vez de a gente ficar criticando, que a gente dê uma sugestão. Por que você não faz dessa forma? Não precisa nem dizer, por que você não faz dessa forma ao invés dessa que você está fazendo? Não precisa falar isso. Então, diz, por que você não faz dessa forma? Dá uma sugestão em vez de criticar. Nós estamos lendo Provérbios 13. Todos os dias a gente está lendo Provérbios e eu tô com 2 dias de atraso, então a gente vai colocar em dia hoje. Provérbios 13, 5. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Então, mentira, né? Tá lá, a gente até leu aqui que as coisas que Deus odeia, né? Tudo que Deus odeia, né? Aqui no 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, odeia a soberba, a arrogância, o caminho e a boca que fala perverso. Então, a mentira tá dentro disso. Então, o justo odeia a mentira, mas o ímpio traz a vergonha e desonra. Quem é o ímpio, né? O ímpio é aquele que é cruel, que rejeita os caminhos do Senhor. Então, o ímpio não quer saber das regras do Senhor. Então, o justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. A justiça é cumprir a palavra de Deus. Tudo quando fala da justiça é quem está cumprindo a palavra de Deus. Então, a justiça guarda o que anda com integridade, que normalmente são os sábios, mas a maldade subverte o pecador. 13:7. Uns se dizem ricos sem terem nada e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Aqui fala um pouco que tem muita gente que tem muito e não está abrindo a sua boca, porque a gente não fala aqui de dinheiro. A riqueza, quando fala na Bíblia, a riqueza e a prosperidade financeira ou de verdade de recursos, ela vai vir a partir de quem você é. Então, quando fala aqui, uns se dizem ricos sem terem nada e outros dizem pobre tendo muita riqueza. Tem muita gente que tem muito e está se escondendo. Então, vamos transbordar na vida das pessoas, vamos passar o conhecimento que a gente tem. Aquele que já tem o conhecimento, passa o conhecimento para tua família. Aquele que tem, né, um conhecimento mais profundo da palavra, vamos semear, vamos fazer com que esse conhecimento chegue em mais pessoas. E tem gente que não tem e fala que tem. Então, são os dublê de rico aqui, né? 13:8. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. O pobre não corre risco de ser ameaçado. Ele reduz a possibilidade de ter resultado, pobre, né? Pobre, ele fica avaliando o que é o pobre, sempre não pobre em finanças, mas aquele pobre em sabedoria, ele fica avaliando o preço e o valor das coisas. Então, tudo tem preço, não tem valor para ele. 13:9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará.
A luz dos justos brilha intensamente. O que é luz? É caminho, né? Então, o caminho dos justos sempre vai estar brilhando. Por quê? Porque os justos são aqueles que cumprem a vontade de Deus, são sábios, estão debaixo do favor de Deus, e além de estar debaixo do favor de Deus, eles têm um conhecimento ou conselheiros que os ajudam. Então, a luz dele brilha intensamente. A luz que vai guiar os caminhos dele, aquele que vai dar referência, brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. A gente está lendo Provérbios 13 e a gente vê em Provérbios que ele é dividido, esse livro, em 3 categorias. Existe três divisões de Provérbios. Então, de 1 a 9 é um convite à sabedoria. De 10 a 24 é ditados dos sábios. Então, a gente está agora lendo o ditado dos sábios. E de 25 a 31 fala sobre os comportamentos dos nobres. E ele foi escrito numa linguagem de paralelismo, né? Que ele vai colocando uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Às vezes não tem uma coisa e outra linkada, mas ele fala num paralelo sempre, né? Então a gente está aqui conhecendo um pouquinho mais da sabedoria divina, essa sabedoria que vem do céu, que é essa que a gente precisa, né? 10. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com quem se aconselha. Então a gente tem que dizer assim, eu amo bom conselho, eu amo conselho, um conselho sábio, né? O conselho, gente, não serve para que eu mude de direção, ele serve para que eu avalie a rota. Então a gente tem que entender assim, hoje eu fiquei meditando nisso, que às vezes a gente pega os conselhos, mas será que eu devo fazer isso? Daí a pessoa diz, não. Daí você mudou a tua direção, não fazendo. Mas na verdade, você tem que entender o porquê do não. Tá, mas por que então? Daí faz as boas perguntas. Tá, por que você acha então que te leva a pensar que esse caminho que eu tô levando não é bom? Porque aí você vai fazer com que a pessoa pense na resposta dela e te dê de repente uma orientação para você ajustar a tua rota. Nem sempre essa direção é a direção correta, mas quando faz a gente avaliar aquilo que a gente está fazendo, tem grande valor. Então, o conselho não é para você simplesmente tomar o conselho, não, eu vou fazer porque fulano de tal falou. É para que você avalie a sua rota. Olha que inteligente isso. Isso aqui eu fiquei pensando um tempão hoje. Muito interessante isso aqui. Isso aqui foi a minha passagem que eu fiquei pensando hoje. 13, 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas aqui a junta pelo trabalho, você a vê aumentar, né? O trabalho fácil a gente já sabe, não, né? Trabalho fácil não é fácil de que se mantenha, né? A esperança adiada faz adoecer o coração, cujo o desejo cumprido é a árvore da vida. Então vamos lá de novo, 13, 12. A esperança adiada faz adoecer o coração e o desejo cumprido é a árvore da vida. Gente, a fé, né? A esperança, a fé, ela faz a pessoa viver melhor, faz a pessoa viver mais e faz a pessoa se sentir no caminho de verdade. Então a gente, a esperança adiada ou a fé adiada faz adoecer o coração. Meu Deus, quem vive sem fé, sem esperança, né? E o desejo cumprido é a árvore da vida. A gente já viu, a árvore da vida é ter Deus dentro da gente. Deus é a árvore que deu a vida. Quem que deu a vida? Deus, né? Aqui resumindo, Deus é a árvore da vida. Aqui eu tenho um experimento muito interessante pra gente falar, que é o experimento da rã. A gente fala assim, como que eu faço para ter mais esperança, né? Tu vê, tem um experimento que foi citado aqui na leitura de Provérbios, uma leitura guiada que eu faço, que é o experimento da rã. Colocaram uma rã dentro de uma lata de leite e elas ficaram por 15 minutos ali, nadando, sem esperança, elas começaram a se afogar. Tiraram os bichinhos, deixaram se recuperar, colocaram novamente essas rãs dentro da água, dentro do leite. E elas começaram a nadar, e elas ficaram, sabe por quanto tempo ali? A gente pensa, mais 20, mais 15 minutos. Elas ficaram por 60 horas. Por que elas ficaram por 60 horas? Porque foi adicionado uma gota de esperança. Elas entenderam, bichinho, a rã, que elas chegaram no limite e alguém salvou. Quando alguém salvou, foi instalado um drive na cabeça dessas rãs. Olha que doideira isso. E elas ficaram depois, por todo esse tempo, contando que alguém ia salvar, porque houve um drive instalado. Então é isso que a gente quer hoje, que você instale esse drive, né, na sua cabeça, de que vai dar certo. Então, esperança, não adie a sua esperança, conte, né, entre dia a dia entendendo que vai dar certo. 13, capítulo 13, versículo 13. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. A palavra, gente, a palavra tem que ser sal, né? A palavra,
a palavra, quando fala a palavra, diz os mandamentos de Deus. Então ela tem que ser sal para conservar, para preservar, para dar mais sede. Então, ó, vamos ler de novo. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Temer é ter extremo respeito ao mandamento, será recompensado. Quando eu entro e ando pelos mandamentos de Deus, eu serei recompensado. 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Bom senso conquista a favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Então, bom senso, quem tem bom senso é toda aquela pessoa que é prudente, que procede com conhecimento. Então, bom senso, bom siso, sensatez, então, sensato. Então, quem tem o bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Então, bom senso é aquele que tem bom siso, que tem, né, que tem sensatez. Então, o bom senso é aquele que é o sensato. Então, o caminho do sensato conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. 16. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice, né, a sua loucura. Quem é prudente age com conhecimento. Então aqui fala, eu, a prudência, moro com a sabedoria, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Aqui no 8:12 fala isso, eu, a sabedoria, moro com a prudência, quer dizer, eu tenho um relacionamento com a prudência. E depois, quando a gente entende isso aqui, ó, quem é prudente, quem é sábio, porque tem um relacionamento prudente, tem um relacionamento íntimo com a sabedoria, age com conhecimento. Mas o tolo espalha a sua tolice. O tolo, gente, ele vive na sua tolice. A gente, né, o tolo se torna mais tolo porque ele não sabe, não sai da sua tolice. E o sábio, na sua sabedoria, ele se torna mais sábio. Por que o tolo se torna mais tolo? Porque ele tem um mau comportamento, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é orgulhoso. E as ações deles vai se retroalimentando e ele vai criando um ciclo da tolice também. Como existe o ciclo da sabedoria que se retroalimenta, o ciclo da tolice também acontece. 17. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. 18. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Olha só, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Quem aceita a repreensão? A gente viu que lá no 9, né, que tem o banquete da sabedoria, a gente vê as 7 colunas da sabedoria, e uma das colunas é a humildade. E todo humilde, todo honrado é precedido pela humildade. Então a gente vê aqui, ó. Onde é que eu tô? Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Então, o que aceita, quer dizer, o humilde que aceitou a repreensão será honrado. Então, todo humilde, toda pessoa humilde que aceita a orientação, ele é honrado. Então, a honra, às vezes as pessoas querem, nossa, eu queria ser honrado pela minha família. Então, tu é humilde, tu aceita, tu consegue conversar, tu consegue transbordar. Então, a gente tem que entender que não tem como a gente ter sem a gente ser algumas coisas, né? 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam e afastar-se. Vamos lá. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Então, o tolo quer ficar sempre perto da sua tolice. 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. E aí, quem é o teu meio? Qual é o teu meio? Então aqui, gente, tá na Bíblia, é bíblico, né? Quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo será tolo. Se você anda com uma galera que tá gordinho, você vai ser provavelmente o quinto gordinho. Se anda com uma galera que malha, que se cuida, você vai ser malhado. Então a gente, normalmente a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona em todos os aspectos. A desgraça, 21, pertence aos pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. 22. O homem bom deixa herança aos filhos, de seus filhos, né, aos seus netos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. Olha que isso aqui é muito sério, isso aqui daria mais de 1 hora de a gente conversar. A riqueza do pecador é depositado para o justo.
Então, quer dizer que todo aquele que é pecador, Deus não vai honrar o pecador. Então, tudo aquele que ele ajunta, Deus vai dar ao justo. Olha que sério que é isso. 23, 13 e 23. A gente está lendo Provérbios 13 e 23. As terras dos pobres dão mantimento as terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem ama, este o disciplina desde cedo. Olha só, a vara é a disciplina, é a correção. A gente precisa corrigir desde pequeno as crianças, né? Porque quem ama, disciplina desde cedo. Quando Deus está nos disciplinando, é porque Ele ama. Então, o que retém a vara, quem retém a disciplina, odeia o seu filho, mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, né, o tolo é amigo da vara, a gente brinca falando isso, mas a correção tem que ser com os nossos filhos desde pequeno. Deus corrige a gente o tempo todo, né? Então a gente tem que entender isso. 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Gente, isso aqui é fome de comida de verdade e é fome de outras coisas também. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Ele come o suficiente, tudo que é muito é demais. A gente pensa, tudo que é muito é demais. Tudo que a gente tem muito excesso de coisa que a gente gosta, e tudo que é muito é demais. Qualquer coisa que é muito é demais. Então, o justo tem o bastante para satisfazer seu apetite. Ele come o suficiente, mas o estômago dos ímpios passa fome. Quer dizer, ele come isso na comida também, né? A gente às vezes come, já deu o nosso limite de continuar comendo. Então, a gente tem que entender isso tudo aqui. Olha só, isso é bíblico. Vamos falar do 14 já. 14:1, capítulo 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Isso aqui é muito falado, né? A gente escuta muito. E quando a gente fala de casa, a gente tem que entender que casa tem 3 configurações, né? Primeira, casa física, essa que eu tô aqui me protegendo. O lar é a segunda configuração. O lar é aquele lar, eu voltei pro meu lar, onde você tem, né, uma casa, um sentimento gostoso, voltei para minha casa, que é o meu lar. Então esse é onde ficam os sentimentos. E morada é a morada que a gente sempre tem que pensar, que a morada é uma casa onde tem um lar, mas onde está cumprindo seu propósito em família. Olha que lindo isso. É na morada que Deus habita. Então a gente precisa ter esse foco. Eu não quero ter só uma casa, porque às vezes a casa está tão bagunçada, né? O pessoal dentro de casa não está conseguindo se entender, então a gente tem aí só uma casa. Quando começou a entender, eles estão vivendo bem, a gente tem um lar. Mas quando a gente começou a transbordar e ter de verdade Deus dentro, quando a gente começa a fazer com que a nossa família cumpra o propósito de Deus, quando a gente tem uma casa forte, que tem liberdade, tem amor, que é transbordante, em outras famílias a gente tem uma morada. Então, quem que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer ter uma morada, que é um lugar onde Deus habita, tá? Então, a mulher sábia edifica a sua casa, a sua morada. Mas a insensata derruba com as próprias mãos. Não preciso nem falar, né? Quem anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda nos caminhos tortuosos, este o despreza. Quem anda em retidão, quem anda no caminho reto, teme ao Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito a Deus, né? Mas o que anda nos caminhos tortuosos, esse o despreza. Quem despreza os caminhos, né? A gente despreza o próprio Senhor. Olha que sério. 14:3. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. A língua, às vezes a gente fala assim, a língua é o chicote, né? É chicote da boca de verdade. Então, o que a gente tem colocado? O que a gente tem derramado, né? Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba. O tolo é aquele que é soberbo, que é orgulhoso, que não é humilde, né? Então, da boca é o insensato, aquele que tem o conhecimento, mas não faz nada com o que tem. Então, da boca dele está a vara da sua própria soberba, mas os lábios do sábio protegerão. Às vezes protegerão porque vai ficar calado e vai derramar, né, na vida de alguém a sua sabedoria. Então, ele será protegido por conta disso. 14:4. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Quando fala assim, quando não há boi,
não há o trabalho, não há um ambiente produtivo. Então, quando não há trabalho, o celeiro fica vazio. Mas a força do boi, quer dizer, a força do trabalho é a abundância nas colheitas, né? Isso é claro, é simples, né? A gente vai ter farta colheita quando a gente sair do módulo do preguiça, né? Provérbios 6:9 diz assim: 6:9. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Até quando, né? Aqui no 9, até quando o preguiçoso você vai ficar deitado? Então aqui fala, se você continuar deitado, se você não for se mexer, a tua colheita, o teu celeiro vai ficar vazio. 14:5. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras, né? Deus abomina a mentira, abomina falar mal, né? Tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, né? E a última é falar inverdades, olha só. 14:6. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Então diga aí, eu sou sábio, o meu conhecimento, para mim o conhecimento é fácil. Fala isso, eu sou sábio, eu vou adquirir o conhecimento de forma rápida, tranquila. Eu sou sábio. A gente tem que começar a declarar as palavras para as pessoas da nossa casa, mas para a gente também. Eu sou sábio. 14:7. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja da presença do insensato. Por quê? Porque a gente já falou que a gente é a média das 5 pessoas que a gente se relaciona. Então, se a gente se relaciona com o povo que é insensato, fuja dessa gente. Porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. O que são palavras de conhecimento, né? São aquelas palavras que o sábio está sempre buscando. O sábio está sempre buscando conhecimento, aí ele vai entender, vai discernir e vai aplicar. Então, esse é o sábio. Então, quando a gente fala, fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento, quer dizer, aonde que eu vou buscar a minha fonte? Se eu ficar no meio de gente muito tola, eu vou me tornar muito tolo. Isso é simples assim. 8. A sabedoria prudente é entender o seu próprio. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. A sabedoria do prudente, então, prudente é aquele que é sábio, é entender seu próprio caminho, seu propósito, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os tolos vão te julgar, pode ter certeza. Mas você tem que entender qual é o seu caminho e continuar. 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Então você deve sempre olhar as coisas boas, né, que estão acontecendo, porque o insensato ele zomba do pecado, mas entre os retos a boa vontade. O que é boa vontade? É sempre olhar o lado bom da coisa. 14:10. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente os estranhos não poderão participar. Por que os estranhos não poderão participar da alegria do nosso coração? Porque isso está dentro da nossa intimidade. Então, o coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Isso é o sentimento da gente, né? 14:11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Florescerá, quando fala florescerá, crescerá com vida, né? 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então a gente tem que ficar vigilante onde a gente está e o que a gente está fazendo, né? E se a gente ainda não sabe, a gente tem que buscar conselhos para a gente saber que caminho é esse que a gente está andando. 13. Até o riso do coração pode ter dor e o fim da alegria pode ser a tristeza. 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas o que é de bem é recompensado pelo próprio proceder. O infiel de coração, quer dizer, aquele que tem um coração duro, infiel, sofre as consequências dos seus próprios caminhos, das suas escolhas. Mas quem é de bem, quem tem um coração bom, quem é sábio, quem derrama o conhecimento, a alegria, o amor na vida das pessoas, é recompensável pelo seu próprio proceder. 15. O ingênuo dá crédito a tudo
o que ele se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Foi isso que eu falei sobre os conselhos. A gente ter conselheiros, o conselho serve para a gente verificar se a nossa rota está certa. Não quer dizer que aquilo que a pessoa fala vá mudar de minha rota, né? Eu preciso entender. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz. O ingênuo é aquele que não tem conhecimento ainda. Mas o prudente, que é o que já é sábio, reflete antes de dar um passo. O sábio, 16, é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quer dizer, o tolo na sua tolice, né? Porque ele é arrogante. Ele é quase um asqueroso, ele é afoito e ele se dá por seguro. Só ele, o conhecimento dele e as direções que ele acha que vale, né? 17. Quem logo se irrita comete loucuras, né? Quer dizer, não controla os seus sentimentos. E aquele que tem más intenções será odiado. 18. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. 19. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto à porta do juízo. 20. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que é o pobre, né? É o pobre de dinheiro? O rico é amado porque ele tem coisas para doar? Não. Aqui tá falando do que eu tenho dentro do meu coração. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico, aquele que é uma pessoa que está servindo, que é amável, que é cheio de amor, ele tem muitos amigos, ele nunca fica só. 21. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. 22. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza. Quer dizer, se eu finjo que eu falo muito e não faço, aquilo ali, né? Eu falo demais e não faço nada. Então, de todo o trabalho aproveito. Todo aquele que realmente é prudente, aquele que vai fazer as coisas, todo o trabalho dele aproveito. Mas é só aquele que só fala, porém, as meras palavras, porém, levam à pobreza. 24. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Então, para os sábios, né, a riqueza é uma coroa. Tu enxerga um sábio de longe, tu conversa com uma pessoa sábia, te é agradável a conversa, mas os tolos, aquilo, né, a tolice, ele fica só na tolice dele. 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. 26. Quem teme ao Senhor, quem tem extremo respeito ao nosso Senhor, tem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Quem teme o Senhor tem forte amparo. Quem respeita, né, tem extremo respeito ao Senhor, tem amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Quer dizer que aquela bênção que eu recebo, ela vai encobrir inclusive a minha geração futura. 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, quem teme ao Senhor, que tem extremo respeito a Deus, a tudo aquilo, e odeia tudo aquilo que ele odeia, né, é fonte de vida para evitar os laços da morte. Tá andando num caminho de vida e não de morte. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta do povo está a ruína do príncipe. Na multidão do povo está a glória do rei. Tem sentido ter um rei sem povo? Não tem, né? Então, na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta do povo está a ruína do príncipe. Quer dizer que a gente tem que seguir, as pessoas têm que nos seguir pelos exemplos que a gente dá, né? Quem somos nós que fazemos, quais são os frutos, né? Como é que eu vou saber se estou no caminho certo? Eu tenho que saber se meus frutos, os frutos gerados estão sendo frutos bons. E aí eu vou estar no caminho certo. Então, a falta do povo está a ruína do príncipe. Ninguém segue, né? Ninguém vai seguir aquele que não tem sentido seguir. 29. Quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Então, assim, gente, quando a gente começa a estudar sobre a sabedoria, a gente tem que entender que a gente não é no todo sábio, não é no todo tolo, não é no todo inexperiente. A gente tem algumas coisas que na nossa vida a gente precisa ajustar, porque afinal é um processo, a gente está em construção. Então, muitas vezes a Janice, facilmente perdi a calma, né? Num período mais recente aqui, eu descobri uma Janice que ela era muito brava, que eu não conhecia. Então, nesse momento, quando eu perdi a calma, eu era tola. E aí eu tenho que entender,
aos gatilhos que me fazem ser tolo, o que me faz fazer, e estudar isso e entender. E às vezes as pessoas que a gente tem próximo, em vez de nos amar, nos ficam provocando para que a gente possa sair da nossa sapiência, da nossa sabedoria e entrar no caminho da tolice. E essas pessoas, elas são doentias, elas não são pessoas que deveriam estar do nosso lado. Quem nos ama, nos protege, assim como Deus. Por isso que fala que, né, as pessoas que estão próximas da gente, elas têm que querer o nosso bem. Então, quem nos ama, nos protege. Elas não ficam provocando que a gente saia da nossa sapiência e entre numa loucura, como está dizendo aqui, ó. Quem tarda em irar-se é grande entendimento. Isso aqui também é uma prática. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. 30. O ânimo sereno é vida no corpo. É um sentimento sadio, né? O ânimo sereno, mas a inveja é podridão aos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Quem oprime o pobre, quem insulta, oprime, quem não cuida do pobre, insulta a Deus, que é quem o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. 32. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até a morte tem esperança. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até a sua morte, até na morte tem esperança. O justo tem esperança até na sua morte. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Eu sempre digo que as pessoas nunca tardam para mostrar quem de verdade elas são. Às vezes, por isso que a gente tem que entender que a gente tem que sempre olhar com amor. Eu digo assim, eu tenho um ditado, né? Eu nunca desconfio, eu nunca perco a confiança numa pessoa, a menos que ela me dê um motivo. Então, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Quer dizer, o tolo logo, ou o ímpio logo, ele vai manifestar quem verdadeiramente ele é, porque não tem, né? Vai chegar uma hora que ele vai mostrar quem ele é. 34. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. 35. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha ao rei é objeto da sua ira, do seu furor. Gente, terminamos o 14, eu vou fechar e eu abri o 15 aqui, tá? Não ficar muito longo, tá? Fiquem com Deus, então, e a gente vê no nosso provérbio 15.